안녕하세요, 여러분. Aileen 입니다. Bem-vindos ao Coreano Online. Hoje eu tenho uma aula um pouquinho diferente, mas no estilo Mário Sansenin. Eu vou cantar uma música para vocês. A gente vai ver alguns vocabulários a partir dessa música, né? Desse refrãozinho que eu vou cantar. E a gente vai aprender alguns vocabulários e também uma gramática, tá? Então, a música que eu vou tentar cantar para vocês é essa aqui do Crush, que se chama 잊어버리지 마. Tá? 잊어버리지 마. Espero que vocês conheçam ela. Ela é bem bonita, calminha, né? E só vai ser um trechinho, então vocês não vão sofrer tanto assim com a minha cantoria, tá bom? Então tá. A aula vai seguir o ritmo assim. Eu vou apresentar a música para vocês, né? O refrão, cantar ela para vocês. Vamos fazer um exercício de preencher lacunas, né? Então, vai ter algumas lacunas com vocabulário para vocês preencherem, né? Vão ouvir o que eu vou falar, o que eu vou cantar e vocês vão tentar preencher. Aí vocês podem voltar ao vídeo à vontade, tá? Pra se conseguirem, né, escutar a minha cantoria. E depois a gente vai corrigir, claro, e verificar, além esses vocabulários que a gente corrigiu, né, com outras frases, e também os outros que aparecem nesse mesmo trechinho da música, tá bom? Então eu vou colocar a música aqui pra vocês e eu vou tentar cantar. Cadê? Aqui. 너와 나 언젠가 남이 되어도 영영 닿을 수 없는 사이 되어도 잊어버리지 마. 잃어버리지 마. 혹시나 다른 사람을 손잡고 있어도 영영 닿을 수 없는 곳에 있어도 잊어버리지 마. 잃어버리지 마. E aí, conseguiram sobreviver? Bom, essa é a música. Voltem o vídeo para escutar novamente, né? Tentar escutar as palavrinhas que estão faltando aqui, né? Então, vejam que tá em azul e sublinhado exatamente as palavras que vão precisar aparecer nessa lacuna, em coreano, claro. Né? Então, são duas aqui e mais duas aqui, nessa mesma frase. Ok? Então, voltem aí. Agora que vocês já voltaram, já ouviram, já marcaram as palavrinhas que vocês escutaram, vamos verificar? Vamos lá, então. 너와 나, 남이 되어도. 너와 나, 남이 되어도. Mesmo que um dia você e eu nos tornemos estranhos um ao outro. Né? Então, um dia, vamos ver. O que vocês colocaram aí? 언젠가, né, 언젠가. Essa palavra significa um dia, tá? Eu vou explicar logo mais, quando a gente for falar de todos os vocabulários, né, na próxima parte, eu vou explicar cada um deles, tá? Por enquanto, vamos só apresentar quais são. Então, 언젠가 seria o um dia. 너와 나, a gente tem aqui nó, que significa você, né? De uma maneira bem informal. Quando eu sou próximo da pessoa, já sou íntima dela. nó. 와 é uma partícula que adiciona, ou seja, o e. 너와 é você e quem? Eu, né? Que só pode ser o na. Então, 너와 나 seria você e eu, tá? Você e eu o quê? Um dia, né? 언젠가 남이 되어도. Esse 남이 되어도 só pode ser o que sobrou aqui da frase, da tradução, né? Mesmo que nos tornemos estranhos, né? Um ao outro. Então, nam é um substantivo que significa ser estranho. Não é que é um substantivo, não é um adjetivo, né? Estranho no sentido de alguém que não é conhecido a você. É que nem fala assim, não fale com estranhos. Né? Não é que a pessoa é estranha, ela simplesmente não é conhecida sua, não é próxima de você. Por isso que a gente chama de estranho, né? Então, alguém que não é conhecido, por isso que é estranho um ao outro. Esse i só vai ser a partícula de sujeito, né? Que vai acompanhar pra gente falar esse verbo 되어도, né? 되어도 vem do verbo 되다, que significa se tornar, né? Se tornar, virar alguma coisa, né? Então, se tornar estranho, né? 되어 seria a conjugação, né? 되어요. Só que aí tem esse do, ó, do.
Aí esse do vai dar a ideia de mesmo que, tá? Mesmo que a gente se torne estranhos um ao outro, né? Um dia, 언젠가, tá? depois continua 영영 탈 수 없는 사이 되어도 영영 영영 bonitinho, né? 영영 seria a ideia de para sempre, né? Para sempre, só que aqui tá traduzido como nunca mais, porque tá negando, né? O ato de se encontrar, né? De alcançar um ao outro, né? Então, aqui ele significa para sempre, só que aí, como a gente nega depois, para sempre não encontrar. Então, seria nunca mais encontrar, né? Então, depende do contexto. 영영 탈 수 없는 사이. Vamos ver por parte. Esse tá, só essa primeira sílaba, ele vem do verbo tá, que é alcançar, né? Aí acaba traduzindo como encontrar, né? Que, não, mesmo que não possamos nos alcançar, fica meio estranho, né? Então, a gente não consegue entrar em contato, não consegue encostar um no outro, não consegue se alcançar, né? A gente não se encontra. Então, acaba traduzindo de uma forma mais bonita como encontrar, né? Então, 탈 수 없다. Esse 을 수 없다 é uma estrutura gramatical que significa não conseguir, não ter como fazer alguma coisa, né? Não ter como, esse não ter, né? O optar, não ter como fazer isso aqui, né? 을 수 없다. Pode ser também 을 수 있다, que é o contrário do optar, né? Aí pode ser também o 있다, que aí é ter como fazer alguma coisa, né? Mas não é o caso. Então, 탈 수 없는 사이. 사이 significa é um espaço entre algo, entre duas coisas, por exemplo, né? Então, no caso aqui, seria o espaço entre eu e você, né? O nó, a na. Então, é a relação entre essas duas pessoas, né? Então, entre eu e você, há alguma coisa, né? O que há? Mesmo que a gente não... mesmo que a relação, o espaço entre a gente fique impossível da gente se encontrar, se encostar, se alcançar, né? Para sempre, né? Ou nunca mais, no caso, né? Então, aí sai 되어도, mesma coisa ali aqui em cima, né? Mesmo que o espaço entre a gente seja impossível, né? Não tenha como a gente se alcançar, né? Então, mesmo que não possamos nos encontrar nunca mais, seria essa a ideia. E o que ele fala? 잊어버리지 마. O verbo aqui é 잊어버리다. Tá? Aí esse tima seria a ideia do não faça alguma coisa, é uma proibição. Ou seja, não se esqueça. É o tima, o quê? O verbo 잊어버리다. E aí tira o tá, claro, né? Vocês sabem que sempre cai fora esse tá, né? Que é a parte não conjugável do verbo ou do adjetivo. Então, 잊어버리지 마. E depois o que ele fala? Não perca, né? Então é outro verbo. O que é? 잃어버리지 마. 잃어버리다 seria o verbo perder, né? Perder. Eu perdi minhas chaves, né? Então, essa é a ideia. Então, não perca. Não perca o quê, né? No contexto da história, a gente vê que é não perder as memórias, né? O que eles viveram, né? Então, não se esqueça e não perca isso, né? 잃어버리지 마. Ok, vamos continuar. Então, mesmo que por um acaso você estiver segurando a mão de outra pessoa, que triste. 혹시나, 사람의, 잡고 있어도. Então, temos aqui, ó, 있어도. Vejam que é igual o 되어도, né? Só que é com outro verbo, que é o verbo 있다. Vamos ver por partes, vamos ver aqui do fim, quer dizer. Começando aqui, 있어도, temos o verbo 있다, que significa estar, né, ou ter. No caso, aqui a gente tem que considerar toda essa estrutura aqui. Deixa eu pegar o marca-texto para ficar mais fácil. Ko ita. Então, esse ko, ele vai estar ele junta com esse verbo aqui, anterior, né? E aí, ele vai fazer essa ideia de estar fazendo alguma coisa. Seria o presente contínuo, né? Estou fazendo alguma coisa, tá? Nesse exato momento, estou fazendo alguma coisa, né? Então, 잡고 있어도, mesmo que você esteja o quê? 잡다, que é
segurar, né? Ou catar, é pegar, né? Pegar ou segurar. Então, mesmo que você esteja pegando a mão de outra pessoa, né? Ou segurando, no caso, né? Então, mesmo que você esteja segurando a mão de outro, segurando, né? O quê? A mão. Então, aqui só pode ser mão, né? E aqui é outra, que é outra saram. Saram a gente sabe que é pessoa. Então, o outra vai estar aqui, tá? Então, na tradução ficou ao contrário, né? Então, como que é o outra primeiro? Vamos ver. Aqui. Ficou? 다른, 다른, 다른. 다른 seria outro, outra, ou que é diferente, algo que é diferente. Então, que não é, sei lá, minha, é uma outra mão, uma mão diferente. É uma mão que tem 6 dedos, sei lá. Não, não é essa a ideia. É uma mão que não é a que ele está se referindo, né? É outra. 다른, 다른 사람, então outra pessoa. 다른 사람 essa aqui é o possessivo, ou seja, como se fosse o other person's hand, né? Então aqui seria a mão. Então como é que vai ficar a mão? É 손, 손, né? 손, foi isso que vocês ouviram? 손, né? Então, 혹시나 é o por um acaso. 혹시, ou só 혹시나. Por um acaso, 다른 사람, outra pessoa, e, né, que aí nesse caso vai ser lido como 다른 사람의 손. 다른 사람의 손, então, outra pessoas, mão. Outra pessoas, esse S é por causa disso aqui, tá? O apóstrofe S de possessivo. Mão de outra pessoa, por um acaso, 잡고 있어도, mesmo que estiver segurando, tá? Aí, novamente, ele fala, né? 영영 달 수 없는 곳에 있어도. A frase é quase igual à anterior aqui, né? Não dá. Não dá sim. 영영 달 수 없는 사이 되어도, né? É o espaço entre a gente, a nossa relação. Mas aqui ele fala, em vez de sair, ele fala 곳에. 곳에. Então, 영영 달 수 없는 곳에. Então, tudo isso aqui, esse 영영 달 수 없는, tá caracterizando 곳, que significa lugar. Um lugar, né? Em que, né? Seria o em, né? Então, um lugar em que você esteja, né? Aqui é o 있어도, na verdade, é um pouco diferente. O outro fala 되어도, né? Então, mesma coisa. Mesmo que você esteja num lugar, né? Mesmo que você esteja num lugar em que eu não consiga te alcançar. Nunca mais, né? Faltou o nunca mais aqui, né? Mas é o 영영, o para sempre. Não consigo alcançar para sempre, ou seja, nunca mais, né? O que acontece? Ele fala, não se esqueça e não perca, né? 잊어버리지 마, 잃어버리지 마, tá? É isso, a letra bem bonita e triste. Ok, vamos ver então mais especificamente cada palavra do vocabulário que apareceu aqui. Ok, vamos lá. 언젠가 é o um dia, né? Por que aparece esse 언제, que eu tenho certeza que você já escutou? Ou se não escutou, vou falar agora, né? 언제, só essa palavra aqui, ó. 언제 significa quando. Isso aqui é quando. 언제? 언제예요? Quando é, né? Aí se a gente coloca esse nga em seguida, 언젠가 significa um dia. Então seria aquele do inglês, tem o when e o whenever ou wherever, sabe quando tem essas coisas. Então no caso aqui vai ficar 언젠가 é um dia. Um dia. Esse nga vai dar a ideia de um determinado tá substantivando esse pronome 언제. É difícil explicar, né? Mas é um dia, tá? 언젠가. Aí, por exemplo, se eu falar 뭔가, né? Só mo, sabe que é o quê? E aí, se eu colocar 뭔가, vai ficar algo. É interessante, né? É isso aí. Aí, sair, eu expliquei, né? Que é uma relação, é o espaço entre algo, né? Uma coisa e outra. Então, sair no contexto da música é uma relação, né? Entre duas pessoas. É o espaço entre as duas pessoas. O que acontece nesse meio, né? 잊어버리다, como eu havia falado, é o verbo esquecer. 잊어버리지 마, né? Ele fala. 잊어버리지 마.
E depois 잃어버리지마, né? E aí vem do verbo 잃어버리다, 잃어버리다, tá? Uma coisa importante, interessante, é que o verbo esquecer, só o verbo esquecer é itá, itá, que é esse aqui, né? Só que a gente acaba colocando esse 버리다, que é tipo um sufixo que dá a ideia meio que, se esqueceu, acabou se esquecendo, tá? Acabou esquecendo. E aqui também, só o verbo perder é itá, mas a gente coloca também esse 버리다, esse sufixo que dá a ideia de acabou perdendo, tá? Então, acaba ficando mais natural falar 잃어버리다, 잊어버리다 do que só 잊어 ou iró, né? Ou só itá, ou os dois acabam ficando meio irta, né? Itá ou irta. Então, é mais natural falar 잊어버리다. Acabei esquecendo, né? Ninguém perde ou esquece de propósito, né? Eu esqueci. Eu perdi porque eu quis. Não, né? Eu acabei esquecendo, eu acabei perdendo. Então, é mais natural 잊어버리다, 잃어버리다, tá? Depois temos por um acaso. 혹시. Normalmente, esse 혹시, ele aparece com pergunta, sabe? Por um acaso... não, pode ser também com afirmação, né? Então, 혹시, por um acaso, você teria uma caneta para emprestar? Sabe? Dá para falar dessa maneira, esse por um acaso, tá? Então, 혹시 ou 혹시나. Pode ser os dois. Depois, 손 잡다 ou 손을 잡다, né? Pode ter aquela partícula de objeto que vocês devem conhecer. 손 잡다 ou 손을 잡다. Pegar a mão, né? 손, a gente sabe que é mão. Depois, a odo é a gramática que dá essa ideia de mesmo que, né? A gente viu que juntou com dois verbos, com o 되어도, né? Com 되다, e 있다, que ficou 있어도. Ok, vamos ver um de cada vez agora. 언젠가, um dia, algum momento, né? 언젠가 한국에 가고 싶어요. 언젠가 한국에 가고 싶어요. Então, um dia, 한국. 한국 é Coreia, né? Essa foto aqui é da Coreia, de Seul. 한국에, esse dá a ideia de para, né? De destino. Para o quê? Coreia. 가고 싶어요. 가고 싶어요. Esse 고 싶어요, talvez vocês já tenham escutado, que é o querer fazer alguma coisa. Então, 고 싶어요, lembra do 고 do outro que apareceu lá? 잡고 있어도, né? Então, esse 고 싶다, ele vai juntar com a raiz do verbo, no caso do 가다. E aí ele vai dar essa ideia de querer querer ir. Opa, fazer não. Querer ir, né? Que é o verbo 가다. 가고 싶어요, né? Muito bem. Se fosse querer fazer, aí é o verbo 하다, né? 하고 싶어요. Okay? Bem fácil. Muito bem. E vocês, 여러분 언젠가 한국에 가고 싶어요? Muito bem. 사이. Como eu havia falado, uma relação ou um espaço. Então, pode ser tanto um espaço, literalmente falando assim, né? Espaço entre duas casas, né? Ou espaço entre duas pessoas. Também pode ser exatamente esse espacinho aqui, mas estamos falando de uma relação, né? No caso dos dois. Então, 두 집 사이가 좁아요. 두 집 é... Esse tu vem de dois, né? 집 é a casa, né? Então, as duas casas, tem uma casa aqui e uma aqui, né? Dá pra perceber, né? 두 집 사이, o espaço das duas casas, né? Entre as duas casas. 가, que é a partícula de sujeito. O espaço é estreito. 좁아요, tá? 좁아요. Vem do adjetivo 좁다. Bom? Depois temos o casalzinho. 우리 사이가 뭐야? 우리 사이가 뭐야? 우리, nós, né? A gente sabe que é nós. O espaço, 뭐야? O que é? O que é? Então, é uma expressão muito comum para das pessoas que estão se conhecendo e querem saber, né? E aí? O que está acontecendo entre a gente? Vai virar namoro ou não? Então, 우리 사이가 뭐야? É essa a ideia, né? E aí, o que tem? O que é o nosso espaço entre a gente? Tá? Então, essa é a pergunta. Próximo temos os dois verbos, né? O 잊어버리다 e 잃어버리다. Esquecer e perder. Temos aqui
약속 시간 잊어버렸어요. 약속 시간 잊어버렸어요. Ixi, Maria. Aí, ó, o cara tá todo desarrumado. É do Misen, né? É o Janbaek. Gosto muito desse ator, o Kang Han-eul. 약속 시간 seria o compromisso, 약속, né? Pode ser tanto compromisso quanto uma promessa. Então, nesse caso aqui é compromisso, tá? Não é tanto no sentido de promessa, né? É um compromisso. Você vê que ele tá atrasadinho, né? 시간 é o horário, né? A hora, o horário. Então, o horário do compromisso, o que? Ele se esqueceu, né? Aí eu esqueci, aqui tá no passado. 잊어버렸어요. Essa parte do 써요 aqui é que tá dá a ideia do passado, tá? Então, 약속 시간 잊어버렸어요. depois, 지갑을 잃어버렸어요. 지갑을 잃어버렸어요. 지갑 é um substantivo que é isso aqui, né? Fácil. Então, aqui a gente dá a ideia de perder a carteira, né? Então, eu perdi, ó, vejam que tem igualzinho aqui, né? 잊어버렸어요. E aqui, 잃어버렸어요. Ou seja, eu perdi a carteira. E esse dá a ideia de que 지갑, né, que tá grudadinho nessa partícula, no ele indica que 지갑 é o objeto do verbo 잃어버리다, né? Então, eu perdi o quê? Perdi a carteira, tá? Então, vocês sabem, né? Isso aqui não tem tradução, mas indica que isso aqui, 지갑, é o objeto do verbo. Ok. Vamos por um acaso, que é o 혹시 ou 혹시나. 혹시나. então, 혹시 일자리가 있습니까? 혹시 일자리가 있습니까? 혹시, então, por um acaso, 일자리 é vaga de emprego, tá? 일자리, trabalho. 자리 pode ter sentido de vaga, né? Mas literalmente significa mais um assento. Então, é um lugar. Um lugar de trabalho, né? Então, uma vaga de trabalho. Então, pode ser 자리 de assento mesmo, tá? Vai chegar no cinema e tem um assento lá, vago, aquele chama 자리. É um local onde você pode se sentar, tá? 자리가 é a partícula. 있습니까? 있습니까? A gente já sabe que vem do verbo 있다, que é a mesma coisa, né? Que 있어요. A gente pode falar 있어요 do que 있습니까, né? 있습니까 é mais formal. Muito bem. Então, tem vaga de emprego, por um acaso? 그 다음에 próximo, 우리 혹시 함께 갈 수 있어요? 우리 혹시 함께 갈 수 있어요? 우리 a gente sabe que é, né? Nós. Por um acaso, 혹시 함께. 함께 é a mesma coisa que 같이. Então, por exemplo, a menininha está 함께 ou 같이 com o cachorrinho e o gatinho. Ou seja, estão juntos, né? É junto. 함께 é junto. 같이 também. 같이 é um pouquinho mais informal. Né? 우리 혹시 함께 갈 수 있어요? 일 수 있어요? É o poder fazer algo, né? A gente pode ir junto? Tem como a gente ir junto? Então, por acaso, tem como a gente ir junto? Né? Essa seria a ideia. Muito bem. Próximo temos a 손잡다. Que bonitinho. Coisa que a gente não pode fazer hoje em dia na quarentena, né? Então, 손잡다. 손, a gente sabe que é mão. 잡다 é o verbo pegar ou segurar. 손잡고 걸어가요. Né? 손잡고 걸어가요. É o que esse casal tá fazendo, né? Então, eu pego a mão e co dá a ideia de adição para um verbo, né? A gente junta sempre com um verbo, tá? Esse co é só com verbo. 손잡고 걸어가요. 걸어가요 é eu vou andando, né? Eu ando e vou. Então, 걸어 vem do verbo 걷다, que é andar, né? Aí, quando a gente conjuga, ele é irregular, fica 걸어. E 가요 vem do verbo 가다, né? Mas 가다, que é o verbo ir. Então, 걸어가다 é ir andando, né? andar e ir. Depois, 내 손
잡고 일어나. 내 손 잡고 일어나. 내 손, né é meu, né? Ou minha. Então, meu ou minha, né? 내 손, então minha mão. 잡고, mesma coisa aqui, né? 잡고. Então, pega a mão e 일어나, vem do verbo 일어나다, que é? O que será? Quem tá falando isso aqui é essa pessoa aqui, que tá dando a mão. Então, pega a minha mão e levante, né? Então, é levantar. Então, 일어나 é o verbo que todo mundo faz assim que a gente acorda, né? Então, 일어나다, eu me levanto. 일어나요, tá? Próximo e último, é o último, que é uma gramática. Então, mesmo que, vai ficar a, o, do. Esse do que vai dar a ideia, tá? De mesmo que. Esse a, o, ele vem da conjugação dos verbos, tá? Então, vocês sabem que para conjugar verbos ou adjetivos, a gente coloca a ou o, né? Então, esse do que vai dar essa ideia de mesmo que, quando a gente gruda com essa conjugação, tá bom? O do sozinho significa também, né? Ou nem, mas nesse caso, com verbos, não vai ser o também, tá? Vai ser mesmo que. 이렇게 많이 먹어도 살이 빠져요. queria ser assim. 이렇게 많이 먹어도 살이 빠져요. Então, 이렇게 많이, 이렇게 é deste jeito, assim ou deste jeito. Deste jeito. 많이, bastante, né? Muito. Nossa, que letra feia. Bastante o quê? 먹어도. Essa é a nossa parte importante da frase, né? 먹어도. A gente sabe, então, que a estrutura é a, o, do. Então, ou a ou o, né? Ou o. A gente sabe que é uma das conjugações. Então, no caso aqui, a gente tem 먹어도. Então, a parte que é dessa estrutura é o do, né? E 먹 é o verbo, que é comer, o melhor verbo. 먹다. Aí ele fica 먹어요, né? Então, aí, no caso, 먹어도, em vez de yo, 먹어도, né? Mesmo que coma bastante assim, ou deste jeito, 살이 빠져요. 살이 빠져요. 살이 빠지다 é perder peso, né? 살, neste caso, não é idade, tá? Não é aquela contagem de idade, de anos. É carne. Carne humana, né? Então, seria a ideia de peso, né? Mas a ideia é meio que de carne. Então, perder. 빠지다 é perder, né? Então, perder carne, perder peso. Então, mesmo comendo bastante assim, você perde peso. Aí sim, hein? E por último, 무슨 일 있어도 너를 믿어. 무슨 일 있어도 너를 믿어. 무슨 일. 무슨, a gente sabe que como que fala? 무슨, que tipo, né? Que tipo de... Mas, nesse caso, 무슨 일 있다, esse 무슨 일 있다, até aqui, é uma expressão, né, de acontecer alguma coisa. Se você perguntar, 무슨 일 있어요? É tipo, que foi? O que está acontecendo? Né? 무슨 일 있어요? Algum problema? Mas, aí nesse caso, em vez de 무슨 일 있어요, vai ser 무슨 일 있어도. 무슨 일 있어도. Então, mesmo que você tenha algum problema, né? Mesmo que aconteça alguma coisa, seria nessa ideia, né? 너를 믿어. 너를 믿어. Mesmo que aconteça alguma coisa que, de repente, possa abalar a sua credibilidade, a sua imagem. 너를 믿어. Eu acredito em você. Né? 믿어 vem do verbo 믿다. 믿다, que é acreditar. Tá? 믿어요. Então, eu acredito, 믿어요. Acredito em quê? Né? Em você. Então, 너를 믿어. Ok? 너를 믿어. 무슨 일이 있어도 너를 믿어. Isso que é amigo. Ok, é isso. 감사합니다. Espero que vocês tenham entendido como é que a gente usa todos esses vocabulários, né? Que tenham suportado a minha voz cantando. E tentem fazer frases aí usando esse a, o, do. Seria legal, tá? Vocês botassem umas frasezinhas.
E a gente se vê na próxima aula. 안녕히 계세요.